Olá, cursistas, meu nome é Márcio Caldeira, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula da disciplina H, chamada Educação à Distância e Letramento Digital do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, SEAD, que é Centro de Referência em Educação à Distância. Bom, lembrando que o conteúdo da aula é todo baseado no caderno didático Os Ambientes Virtuais de Educação e o Letramento Digital, da professora doutora Ana Graciela da Fonseca Voltolini, e esse material está disponível para vocês em forma de PDF no ambiente virtual. Bom, essa é a nossa aula 2, o assunto é internet e mídias digitais na educação. Bom, nós trataremos de todos esses tópicos aqui durante a aula, que são web, é uma comparação entre web e internet, uma diferenciação, na verdade, tráfego de dados, que é muito importante, hiperconexão, categorias de usuários, a bolha informativa e os filtros da internet, a interação crítica e a customização do acesso à informação, novas mídias, tecnologia na educação, inclusão digital e capacitação, e também, por último, de consumidor a criador de conteúdo. Então, vamos começar. Bom, então vamos ao nosso primeiro tópico, que é a comparação entre web e internet. Eu vou começar pela internet, depois a gente fala da web, que é uma ordem mais lógica aqui. A internet é a rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuários particulares, unidades de pesquisa, órgãos, institutos e empresas de diversas envergaduras, grandes e pequenas e tudo mais. A conexão faz-se possível através de um agregado de normas e especificações técnicas que formam seu protocolo de comunicação, TCP/IP. Essa é uma definição de Neiva em 2013. TCP/IP significa Transmission Control Protocol, Internet Protocol. No inglês, os adjetivos vêm primeiro e depois o substantivo. É tanto que Casa Branca fala-se Branca Casa, White House. Então, para você ler, você tem que começar de trás para frente. O substantivo, protocolo de controle de transmissão, seria isso, a tradução, e protocolo de internet. Esse IP todo mundo sabe, você não está escondido na internet. Você acessa da sua casa, tem como saberem de onde você está acessando através desse IP. Né? A pessoa que pensa que ele pode fazer o que ele bem entender na internet está muito enganado, porque a qualquer momento que a polícia quiser identificar de onde foi feita aquela postagem ou aquela transmissão, é possível através desse protocolo aí. Você não está escondido. A internet não é terra de ninguém, assim como muita gente pensa, não. Então, a internet, na verdade, nasceu dentro dos quartéis, né, do Exército, nos Estados Unidos. Eles começaram a conectar computadores uns com os outros, lá dentro mesmo, de um quartel só, e depois de um quartel para o outro, depois de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro. Mas depois de algum tempo, né, a partir dos anos 90, foi criada uma interface gráfica que acabou sendo chamada de web. E isso tornou possível a chegada da internet para as pessoas comuns. Então, a definição, web, nome pelo qual a rede mundial de computadores tornou-se conhecida a partir de 1991, quando se popularizou devido à criação de uma interface gráfica que facilitou o acesso e estendeu seu alcance ao público em geral. A interface gráfica é aquela tela que aparece para você operar, na verdade são os navegadores, não é isso? Então, por final aqui, nós temos, de acordo com Neiva 2013, apesar de ser usada de modo intercambiável, tem gente que chama de web, tem gente que chama de internet, com a palavra, né, sem usado de modo intercambiável com a palavra internet, a World Wide Web, que é o significado de www, que a gente sempre põe nos endereços aí, parece que de uns tempos para cá já não está tendo mais obrigatoriedade de colocar esse www nos endereços, não. Designa um serviço propiciado pela rede. A internet é o todo e a web seria um produto, um subproduto, uma parte da internet, algo que precisa da internet para funcionar. Na verdade, tem diferença, sim. Com esses desenhos aqui, a gente vai tentar entender melhor. Isso é o desenho de uma rede, né, que é net, em inglês, e isso é o desenho de uma web, que é teia em inglês. O web é da aranha, a teia da aranha, e a net é uma rede qualquer
de vôlei, de tênis ou de pegar peixe, o que for. Então, de acordo com Neiva 2013, apesar de ser usada de modo intercambiável com a palavra internet, a internet é toda a parte da web, é o que já tinha sido falado lá atrás. Então vamos diferenciar que a internet é o nome que se dá à rede que conecta os computadores ao redor do mundo. A web é a ferramenta que permite a você usufruir do conteúdo transferido pela internet, é a parte palpável dessa experiência. É o navegador, é aquilo que você vê na tela, que se dá por meio de um navegador. Então, o pensamento é esse. Em cada pontinho de junção de linha dessa aqui, existe um computador, um sempre ligado ao outro. E na teia aqui, da mesma forma, são vários pontos de junção ali. Em cada junção dessa estariam os computadores. A teia tem esse caráter de ter um ponto central. E a rede não tem esse caráter de ter um ponto central. A definição pode estar partindo daí, do uso do nome net, o uso do nome web. Seguindo em frente, para o próximo tópico, que é tráfego de dados, né? Não confundir com tráfico. Tráfico é comercializar de forma ilícita e tráfego é o movimento mesmo, né? O tráfego de veículos, tudo mais. Porque tem o tráfico de dados também nesse universo digital. O aumento do tráfego de dados melhora a velocidade de transmissão da internet, barateia os serviços e pode ampliar o seu poder. Antigamente, nos anos 90, no início dos 2000, nós vamos mostrar daqui a pouco uma sequência de histórico de evolução da conexão, né, da internet, e aí vai ficar bem mais claro a gente entender essa questão do tráfego. Então é isso que a gente vai mostrar. O histórico começa com o dial, o modem, a internet de escada, né? Eu já usei muito. Você, para conectar, ligava o seu computador no telefone de linha mesmo, que era analógico, aí fazia um barulho, né? Eu não vou imitar aqui o barulho, mas fazia um barulho bem esquisitinho, bem característico dessa conexão, demorava, e era mais para mandar e-mail, para mandar documentos de texto. Você baixar uma música, Eu lembro que uma pessoa me falou que saiu o filme do Homem-Aranha. Saiu o filme novo, eu estou baixando o filme na internet. Semana que vem eu termino. Então ficava semanas baixando um filme, né? Hoje em dia você, dependendo do tipo de conexão que você tem e do provedor seu lá, do arquivo também, você baixa isso em poucas horas. Depois, essa conexão de escada evoluiu para o Velox, né? O famoso Velox, mas na verdade o nome técnico é XDSL. Na verdade, o Velox juntava 5 linhas de telefone na sua casa para poder te fornecer uma internet 5 vezes mais rápida. Isso vendeu muito, isso fez muito sucesso na época. Quem tinha considerava que era um luxo ter aquela internet com 5 linhas. Mas depois foi evoluído para a internet a cabo, a banda larga, a tecnologia da TV a cabo. As empresas de TV a cabo descobriram que era possível também, além dos programas dos canais de TV, transmitir as informações da internet através dos cabos que eles já tinham espalhados pelas ruas e viram nisso uma ótima oportunidade de negócio e começaram a ganhar muito dinheiro com isso. Depois disso, o Wi-Fi, que é o uso de roteador, acesso sem fio, a pessoa chega via cabo na casa dele o sinal de internet, ele manda para um roteador que distribui para a casa inteira, então a pessoa pode acessar de vários pontos da casa sem a necessidade de estar preso a um fio. Isso foi também uma revolução muito importante na época. Depois veio a fibra ótica, né? Maior largura de banda e maior velocidade, maior distância alcançada. Então a fibra ótica revolucionou. Esses cabos de cobre, né, da famosa TV a cabo estão sendo pouco a pouco substituídos pelos cabos de fibra ótica, que tem muito mais confiabilidade e muito mais possibilidade de transmissão de dados. Depois disso, a internet via rádio, ou 1G, né, sem cabo também, começou a ser uma opção para pessoas que não tinham um cabo de internet, um cabo de TV a cabo ou mesmo de fibra ótica passando na sua rua. Tem localidades que até hoje não chegaram a esses cabos, né? Então, a internet via rádio começou a ser
usada para poder servir essas pessoas. Você vê nas ruas, e até hoje, a anteninha quadradinha pequena, assim, em cima das casas, recebendo o sinal. E é um sinal razoavelmente bom, funciona bem e resolve o caso de muita gente. Na casa de minha noiva, por exemplo, é esse sistema que ela usa lá. O meu ainda é o fibra ótica. Bom, aí depois veio a tecnologia 2G, na década de 90, surgimento do telefone celular. Todo mundo sabe que o celular se popularizou no Brasil em torno de 94, por aí, que as pessoas normais tiveram condição de começar a comprar. Então, junto com isso, a internet começou a ser usada através desse sistema de telefonia também. Da mesma forma que aconteceu com a TV a cabo, os operadores de TV a cabo descobriram que era possível transmitir internet por seus cabos, o pessoal da telefonia móvel também conseguiu enxergar a possibilidade de transmitir os dados da internet através desses sistemas e a coisa começou a se popularizar, ainda mais com o surgimento da tecnologia 3G, né, que é contratada junto às operadoras de celular, para a pessoa acessar a internet pelo próprio telefone celular. Né? Depois disso, a tecnologia atual, que é a 4G ou LTE, prioriza os dados da internet. Aí eles viram que hoje em dia as pessoas estão querendo muito mais trocar mensagens via WhatsApp, mandar áudios, mandar vídeos, do que ficar falando no celular em si mesmo. Esses dias eu assisti uma palestra da pessoa falando assim, que ele usa o aparelho celular dele para tudo, menos para conversar. Que ele faz de tudo com o aparelho, menos conversar. Então a tendência é essa, e as empresas de celular perceberam isso e priorizaram os dados da internet em detrimento da questão dessa possibilidade das pessoas conversarem mesmo nos aparelhos. E por último, a 5G, que é a previsão para o ano que vem, 2020, propiciará a internet das coisas que nós falamos na outra aula, né? Que com essa internet mais potente, 5G, vai ficar mais fácil da pessoa ter esse controle de todos os utensílios da casa dele através da internet. Igual eu falei lá na outra aula, já existe, mas não é tão popular ainda. Com essa internet 5G que chegará no ano que vem, isso se tornará mais acessível a todos. Então, o próximo assunto, hiperconexão. Dessa maneira democrática, a web permite que em poucos minutos um analfabeto digital crie uma conta em uma rede social e que em minutos também hackers vasculhem as profundezas da web procurando rastros e dados, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Porque esse termo hacker, existe uma confusão aí com essa terminologia aí que na verdade nem sempre é pessoa, é bandido digital, o hacker não. Ele também pode funcionar como alguém que trabalha para a segurança das empresas. Eles contratam hackers para poder testar os sistemas deles se tem confiabilidade. Fala assim, dá um desafio para a pessoa, invade esse sistema aqui, se você conseguir eu te dou um prêmio de tanto, para poder testar a confiabilidade. Então a pessoa querendo ganhar o prêmio, ele tenta de todas as formas invadir aquilo. É desse jeito que as empresas fazem para testar seus sistemas, a segurança dos seus sistemas. Diferentes níveis de apropriação tecnológica coexistem na web. Lima Júnior, 2013, falou. A hiperconexão, causada principalmente pela banda larga e a mobilidade, né, o uso a partir do 3G, 4G, né, todo mundo agora tem a internet nos celulares, nos smartphones, é a disponibilidade e o acesso a conteúdos, alavancando fundamentalmente pelo Big Data, ou pelo Big Data, né, que é a pronúncia certa em inglês, ou pela Cloud Computing. Tem modificado a forma como as pessoas obtêm informações e aprendem. Vamos ver o que significa esses dois termos, Big Data e Cloud Computing. O Big Data se baseia em 5 V's: velocidade, volume, variedade e veracidade e valor. O termo se refere a um grande conjunto de dados armazenados que precisam ser processados, analisados, organizados para se poder extrair informações úteis. Na verdade é o seguinte, tem empresas, né, especializadas nisso, a Google mesmo oferece esse serviço, que eles falam assim, manda esse mundo de dados que você tem aí, os bancos, né? A gente, na casa da gente, de repente a gente não tem esse monte de dados para estar armazenando não, mas um banco, por exemplo, e outras grandes empresas com uma carteira de clientes enorme,
eles precisam de alguém para organizar esses dados para eles. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma pesquisa de satisfação ou realizar um concurso qualquer e um monte de gente vai mandar informações para lá, então talvez a própria empresa não tenha recursos tecnológicos para guardar e organizar e botar esses dados todos acessíveis no momento que precisar. Então eles contratam empresas de tecnologia, né? Existem cursos que é tecnologia da informação, que as pessoas estudam os meios para organizar esses dados. Imaginem, gente, o YouTube, por exemplo, todo mundo filma o gato, coloca, filma o cachorro, coloca, filma o bebê, coloca, filma a festa, coloca, filma a farrinha, coloca, que foi. E imagina a quantidade de espaço, né, de HD, de espaço físico, e isso tem que ser gravado em algum lugar. A gente tem a sensação que não é gravado em lugar nenhum, que é simples, né? A gente só subir para a internet lá, a gente não vê lá os HDs, mas existe a necessidade de ser gravado fisicamente em algum lugar. Você imagina a monstruosidade desses sistemas de armazenamento lá, né? Do YouTube, do Google, por exemplo, para poder gerenciar esses 7 bilhões de pessoas conectadas, mandando vídeo, subindo vídeo toda hora, e tem que ficar funcionando. Toda hora que alguém acessar, quiser ver o vídeo, tem que estar e dar o play e tocar na hora. Não é uma coisa pequena e simples de se pensar, não. Isso é o Big Data. Empresas que se especializaram nisso. Aí tem o Cloud Computing, que está muito na moda hoje, na verdade, cloud em inglês significa nuvem, é a computação em nuvem. Você hoje em dia não precisa mais gravar seus dados em HDs na sua casa. Você pode, tudo que você vai tirando as fotos, vai fazendo as filmagens e vai subindo para a nuvem. Na verdade, não é uma nuvem de verdade, né? É também um local de uma empresa qualquer, com HDs enormes e monstruosos, que você vai guardando suas coisas lá. E, por exemplo, eu tenho um monte de slides desses para dar aula. Aí eu vou viajar para dar uma palestra em outro país. Eu não preciso levar meu notebook, não preciso levar um pendrive com tudo. Eu posso ir tranquilamente, sem nada, chegar lá, acesso à internet, acesso os meus dados que estão na nuvem, baixo tudo e trabalho e uso, né? É bom por questão de segurança. Caso você queime o seu HD ou queime um pendrive queimado, nunca mais você vai recuperar seus dados. Então, não é muito seguro você guardar coisas em pendrive, não, porque uma vez queimado, você não vai conseguir recuperar. Um CD, quando arranha, ainda tem jeito de dar uma polida, quando quebra também não. Mas quando arranha, ainda tem jeito de você recuperar seus dados. Um HD, queima a placa, você troca a placa, né? Dá para fazer algumas coisas. Um HD que não seja o SSD, aquele digital, tá? O HD mecânico mesmo. Mas por isso que as pessoas usam esse cloud computing, porque é questão de segurança também. Segurança entre aspas, porque você colocando isso, pode ser que alguém invada esse sistema, pode ser que alguém consiga acessar essas fotos suas lá. Não é uma coisa assim para se pensar, é muito confiável, sei lá, tem esse perigo de alguém invadir e de repente acessar esses dados lá. Na sua casa, talvez no seu HDzinho lá, seja mais difícil de alguém entrar lá e roubar seus dados. Então, o termo em inglês se refere à computação em nuvem e utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet. Você, tanto a questão de HD, de espaço para gravação, como até memória também. Você talvez trabalhe com vídeo e precise de muita memória para rodar um programa e muita memória para rodar outro ao mesmo tempo. Você pode usar a memória compartilhada através da internet. Isso é possível também através do cloud computing. Tanto a questão do HD, lugar para guardar as coisas, quanto também a memória para poder fazer funcionar um programa que você queira rodar. A sociedade digital conectada democratiza o acesso a recursos, informação, inteligência. A diferença estaria no nível. Tudo está acessível a todos em algum lugar, em algum grau. O Gabriel falou isso. Eu pus o lugar aí por minha conta. Então, é a questão do interesse e da necessidade, né? Aquele famoso ditado popular, a necessidade faz o sapo pular. Você precisa, você corre atrás, meu Deus, eu tenho dado demais, eu preciso contratar uma empresa de Big Data. Eu preciso de guardar meus dados numa nuvem. Você vai se informar, vai atrás, vai descobrir como funciona para poder usar. Talvez isso não faça diferença para aquele senhor mais humilde, aquele lavrador que quer o celular só para contatar as pessoas, a família na cidade. Ele talvez nem utilize isso na vida. É a necessidade que vai fazer a pessoa correr atrás e se inteirar da coisa. Então, próximo assunto, categorias de usuários.
Usuário novato, o nome já diz, um usuário novo, não familiarizado com a interface, programa e serviço. Usa, né, com muito trabalho, no dizer popular também, sabe o arroz com feijão, o necessário para se virar lá. Usuário intermitente, um pouco familiar com a interface, programas e serviços, mas usa com pouca frequência. Até que sabe, mas não tem muita necessidade de uso, usa com pouca frequência. Usuário casual, familiar com a interface, mas não em modo full-time. Né, não trabalha com isso, não fica conectado, o full time quer dizer tempo integral, não fica o dia inteiro usando o computador. Já tem profissionais que ficam sim, por exemplo, operadores de bolsa de valores, eles ficam ligados na movimentação do mercado o dia inteiro. Uma tela de computador não é suficiente para o cara, ele tem que ter 3, 4 telas para ele estar de olho em várias coisas ao mesmo tempo. Na minha casa, por exemplo, eu tenho 3 telas, eu vou fazer uma edição de vídeo, a tela central eu uso como a mesa do quebra-cabeça, onde estão todas as peças que eu vou ter que juntar. A tela da direita eu uso como saída, é ali que eu vejo o resultado final que está sendo produzido. E a tela da esquerda eu uso como caixa de ferramentas. Ali fica todas as ferramentas que eu vou precisar pegar para ir montando aquele quebra-cabeça ali. Se eu ter que ficar trocando de tela, toda hora que eu vou fazer uma operação, faz demorar meu serviço. Aí você compra uma placa de vídeo com 3 saídas, aí o mouse corre de uma tela para outra, assim. Você passa o mouse, ele vai mudando de tela, como se fosse uma tela grande, estendida. Isso facilita muito o trabalho. Agora o usuário Expert, nível 1, é um usuário treinado, com muita experiência. O Expert nível 2 é extremamente bem treinado, sabe tudo, né? O povo chama de nerd, vamos dizer assim. Com conhecimento interno da interface, programas e serviços, e esses hackers, essas pessoas que trabalham com segurança digital, eles estariam nesse nível 2 aí. Muito bem, próximo assunto, a bolha informativa e os filtros da internet. Esse assunto é bem interessante. Grande parte dos usuários desconhecem que as redes sociais são sistemas que aprisionam e induzem de diversas formas que a interação com o sistema seja conforme os objetivos propostos pelo modelo de negócio que molda a rede social. Às vezes as pessoas usam tão passivamente que eles estão sendo podados e moldados o tempo inteiro e eles não se dão conta disso, não percebem que estão sendo usados pelo sistema. É preciso fugir dos silos de informação. Como assim seria um silo de informação? É aquele, eu só assisto aquele canal de TV, eu só leio tal jornal, eu só leio tal blog, tal site. Aí você fica preso num silo, você vai chegar até você somente o que eles querem, passa pelo fio. Isso não é interessante. Isso não é interessante que as pessoas saibam, eu não vou colocar. Então, se você ficar preso somente a uma fonte de informação, você vai estar incorrendo nesse risco aí. Então é bom você tentar variar suas fontes de informação, ler em vários jornais, ver vários sites, assistir vários canais diferentes e sair desse silo de informação, dessa prisão. Né? E dos seus filtros, eles fazem isso. Isso pode passar, isso nosso canal de televisão é bancado, é preso a tal vertente religiosa, então não pode passar esse tipo de coisa. Vamos cortar. Não posso passar esse tipo de notícia. Vamos cortar. Nós estamos amarrados a tal partido político, a tal posicionamento político de esquerda ou de direita ou de centro, não posso passar tal informação. Aí você vai sendo podado, né, e cerceado do direito de saber tudo e de ter acesso a tudo. Então, cuidado com esses silos de informações e os seus filtros para furar essa bolha informativa. Você está preso dentro de uma bolha que alguém colocou você lá dentro e você tem o poder, né, com o seu livre-arbítrio, de sair dela e ter acesso a tudo e você fazer a filtragem daquilo que te interessa, daquilo que é bom para você ou não. Um exemplo disso, né, as teorias da conspiração que existem por aí, falam que em 1974, foram encontradas lá no Mar Morto, numa caverna, dentro de uns potes de barro, uns papiros, né, que seriam livros da Bíblia que foram banidos, né, pelos homens da religião da época. Tinham mais livros na Bíblia e esses líderes, né, espirituais ou políticos da época decidiram que o conteúdo daqueles livros não estavam muito em acordo e corria o risco de perverter as pessoas ou qualquer coisa nesse sentido, ou de enfraquecer a fé, ou de
de subverter ou de qualquer coisa nesse sentido, e eles decidiram não colocar esses livros na Bíblia. Tiraram esses livros e mandou alguém sumir com aquilo, dar fim naquilo. A pessoa que foi incumbida disso não teve coragem de destruir, colocou numa caverna, ficou guardado lá por esse tempo todo. Em 1974, uns criadores de cabra, procurando umas cabras perdidas, entraram lá nessa caverna, encontraram esses livros e chamaram esses livros de evangelhos apócrifos, né? Então, assim, não estou defendendo essa teoria e a veracidade disso, mas funcionou como um filtro também, né? Filtrar, não, esse livro não vai entrar. Então, na internet acontece muito disso. Isso é chamado de bolha informativa. O filtro de conteúdo, como o nome já diz, é um método para permitir ou negar acesso a informações em redes de computadores através de conteúdos de suas informações, de acordo com a vontade daquela pessoa que é dono do canal de comunicação, né? Os filtros de conteúdo também podem ter um caráter positivo. Filtros dos pais, que é aqueles que os pais colocam na internet para que os filhos não fiquem dentro do quarto, de noite, sozinhos, né, acessando sites impróprios, tendo acesso a pessoas maliciosas e pornografia e coisas nesse sentido. Né, as crianças muito pequenas não têm capacidade de se defender disso, de filtrar isso e saber que aquilo não é bom para eles e não é idade para eles estarem lidando com aquele tipo de conteúdo. Então, esse filtro dos pais acaba funcionando. Os pais colocam esses filtros na rede e impedem que tipo de site com tal proposta seja acessado daquele terminal, daquele computador lá. E também do ambiente de trabalho. É comum, né, as pessoas trabalharem com computador nas empresas e os patrões colocam filtros que bloqueiam o Facebook, bloqueiam o YouTube, bloqueiam esses sites esportivos e qualquer outro site desse que possa servir como uma distração para o funcionário ficar lá dentro, em vez de estar trabalhando, ele está acessando redes sociais e lendo coisas do cotidiano e o patrão pagando para ele estar ali. Então, esses filtros também têm esse caráter aí, né, tem esse caráter positivo também, pode acontecer. Vamos em frente, próximo assunto, a interação crítica e a customização do acesso à informação. No que diz respeito à interação crítica, a mudança de comportamento só se dará pela mudança do ambiente digital, que deverá possuir serviços ou tecnologias que permitam ao ator construir o seu próprio caminho, produzir e compartilhar a informação da forma que desejar. Ou seja, o contexto, o ambiente digital, é importante para a motivação pela pesquisa de informação relevante. Lima Júnior, 2013, falou. Então, a interação crítica é aquilo que a gente havia falado no início, né, que é um dos pilares do letramento digital, é você ser capaz de navegar nesse mar de informações que é a internet, a web, e ser capaz de ter senso crítico para saber o que é de valor, o que não é, e se aquilo né, checar a veracidade dessas informações e não sair compartilhando as coisas que chegaram até você por aí irresponsavelmente, sem saber se aquilo é realmente verídico. Nós vimos aí na última eleição presidencial, né, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, começou lá nos Estados Unidos, depois migrou para cá, a questão das fake news, né, usaram os dois, não estou falando que um lado fez ou o outro fez, foi usado de forma, até nas eleições para senador, para deputado, para tudo, foi usar, né, usaram esses recursos para poder bombardear as pessoas através do WhatsApp, que é uma rede social que todo mundo usa, que todo mundo tem, que está todo mundo usando ela, que está na mão toda hora, e bombardearam de notícias falsas, né, de notícias caluniosas, e as pessoas sem essa capacidade de senso crítico, saíam compartilhando nos grupos familiares e a coisa virou uma bola de neve e se alastrou. Então, contaminou, né, a eleição, manchou, né, a eleição nossa, essas acusações que tiveram dessas notícias falsas, tanto na dos Estados Unidos, eles estão investigando lá até hoje, e aqui a do Brasil também vai haver um processo, ou está havendo um processo de investigação da Polícia Federal. Então, a coisa é bem séria. Tá? Então, eu acho que para a próxima eleição, tudo isso vai servir de aprendizado, as pessoas vão estar mais cientes dessa condição aí, de ter senso crítico para saber e não ficar acreditando em tudo que chega para ele no WhatsApp ou em outra rede social qualquer, e ter responsabilidade para não sair compartilhando aquilo e multiplicando aquilo que pode ser
uma injúria, pode ser uma calúnia, e você vai estar contribuindo para isso. Inclusive, eu tenho essa sugestão lá no material didático, vocês lá entrando no PDF lá do caderno didático seus, vocês vão achar esses 2 links aqui para clicar e ler sobre o Facebook, que ele vai mudar a atitude dele, vai dar menos destaque para conteúdo jornalístico e vídeos. E outra matéria, a mudança no Facebook terá efeito Arca de Noé, dizem os analistas. Tipo assim, só vai entrar quem eu quero, né? Só vai entrar isso. O perigo é que as notícias falsas, as fake news vão morrer na água, né? A questão da Arca de Noé. Mas também as notícias verdadeiras também, importantes e pertinentes, que seriam interessantes de chegar até as pessoas, muitas delas vão morrer na água também. Então, a coisa é tão séria que o próprio Facebook resolveu mudar de atitude para poder evitar esse tipo de uso distorcido, né, da rede social que eles têm lá, que é o Facebook. Nesse sentido, Manovich, 2001, coloca que o modo como o computador modela o mundo possibilita que o indivíduo nele possa interferir. A possibilidade do usuário se apropriar de partes menores com o intuito de compor um todo maior é potencializada pelo fato de muitas mídias possuírem menus pré-definidos para uma customização. O que é customização? A palavra customização é empregada no sentido de personalização, adaptação, adequação. Dessa forma, customizar é adequar ou adaptar algo de acordo com o gosto ou necessidade de alguém. Alterar algo para fazer com que sirva melhor aos requisitos de alguém. Então, você pode fazer uma customização na internet. Você vai pegar partes de conteúdos de um lugar e de outro, de uma fonte de outra, e montar o seu próprio trabalho aqui para desenvolver esse trabalho aqui. A professora que criou essa apostila para vocês, ela fez isso. Ela pegou, vocês viram lá nas referências que eu mostrei no final da primeira aula, vários autores. Ela pegou publicações de vários autores e saiu pegando parte de tudo, montou o todo dela. Eu peguei o livro dela e peguei partes que ela colocou no livro dela, peguei coisas que eu achei pertinentes também, que ela não tinha colocado, coloquei e montei o meu trabalho aqui, que são essas aulas que eu estou passando para vocês. E assim funciona. Você tem essa possibilidade de customizar, por exemplo, você vai assistir um vídeo, você não precisa assistir o vídeo de 50 minutos todo, você pode ir pulando por partes. Eu vou tirar essa parte, esse assunto, igual mesmo, eu passei aquele menu para vocês ali de assuntos, de repente você quer ver só a parte do último assunto que a gente discutiu, através do cursor, você vai correr e ver aquele menuzinho que eu coloquei, que ficou vermelho o assunto, você assiste só dali para frente. Isso é uma customização. Você está interferindo. Você está, no caso, escolhendo de todo o conteúdo que eu estou disponibilizando, você está escolhendo que parte assistir. E isso é possível e deve ser praticado, né, nos trabalhos, nos ambientes virtuais. Vamos em frente. Aí, tá vendo? Novas mídias. Vamos ver o que é isso. Na verdade, o termo mídia é uma palavra no plural, é usada no inglês e usada no português também, mas a origem dela é da língua latina, né, vem do latim. O singular dela é medium, e o plural é mídia, e significa meios. É uma sala de multimídia, um kit de multimídia significa uma sala de multimeios, ou um kit de multimeios. Antigamente tinha, no início da computação, a gente comprava um kit multimídia para instalar no computador, que era o quê? Era uma placa de som, um leitor nem tinha o gravador na época, era só um leitor de CD, nem tinha DVD também. E também vinha um fone de ouvido, vinha um microfone, e você conectava tudo aquilo, e as caixinhas de som, você tinha um kit multimídia no seu computador. Você nem gravava. Depois começaram a vir os leitores e gravadores de CD, e depois começaram a vir os leitores e gravadores de DVD, depois de Blu-ray, e por aí foi andando a coisa. Então, sobre as novas mídias, né? Importante falar o que é mídia, essa palavra mídia para a gente entender, significa meios mesmo. Então, a pessoa está bombando na mídia. O que significa? A pessoa está com o nome sendo ventilado, sendo falado nos meios de comunicação a todo instante. A mídia são isso, os meios de comunicação. Então, o desenvolvimento de novas tecnologias possibilita a modificação do diálogo do indivíduo
com tudo o que o cerca. Braz Campos, 2011, falou. Manovich também falou, Manovich define as novas mídias como objetos culturais que usam a tecnologia computacional digital para distribuição e exposição. Uma definição que precisa ser constantemente atualizada, devido à dinâmica desse contexto. O que é realidade hoje para nós, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a gente vai rir. Ah, que coisa mais atrasada. Imagina só uma criança de hoje em dia, né, a sobrinha da minha noiva, por exemplo, ela pega um tablet, um celular e fica passando os vídeos, assistindo, volta, repete, aumenta o volume. Uma menina de 2 anos de idade. Isso é impressionante. Imagina que há pouco tempo atrás, eu já fiz, a gente pegava um tal de um monóculo, tinha um negativozinho de uma foto dentro, um tubinho assim, a gente colocava para ficar vendo a foto. Ah, fulano tá com a camisa vermelha. Que coisa mais atrasada. Hoje em dia, né, uma criança dessa, daqui a uns tempos ela vai ter senso crítico, ela vai rir de quão atrasada era. Olha como que a gente tinha que fazer para ver uma foto. Né? Pegar aquela foto de papel e imprimir aquilo, e a foto amarelava e rasgava, e dava traça, cortava tudo. Né? E funciona assim, é dinâmico. Talvez hoje, essa realidade que a gente tem hoje de WhatsApp, que é tão avançado, que parece ser tão moderno, daqui a 10 anos isso já pode ser motivo até de piada da nova geração que vier. Então é uma coisa dinâmica. São objetos das novas mídias, a internet, websites, ambientes virtuais, né, de educação, por exemplo, para EAD, jogos, realidade virtual, realidade aumentada, por exemplo. Eu trabalhei muito tempo, em trabalho ainda com aulas de inglês. Hoje em dia, as escolas de inglês que não tiverem para oferecer dentro do seu material didático atividades de realidade virtual e realidade aumentada, é aquele aparelho que você coloca, tipo o celular preso num óculos, coloca no rosto e a pessoa fica com os controles na mão, e ela, ao colocar aquilo no olho, ela entra dentro de um ambiente e ela fica no shopping. Às vezes a gente vai ver as pessoas brincando lá nas maquininhas de realidade virtual lá e gritando como se estivesse numa montanha russa e o carrinho vai balançando assim, e ela com aquele óculos fica vendo uma realidade que não existe ali, é uma realidade virtual, por isso que ela grita, ela vê coisa de terror, é uma experiência bem interessante. Ela está andando num lugar bem alto, com medo de cair, ela sente o medo, ela sente o frio na espinha da mesma forma. Então as escolas de inglês que não têm hoje dentro do seu material atividades de realidade virtual, realidade aumentada, perdem matrículas. Na hora que o aluno chega com o pai para fazer a matrícula, são muitas opções para escolher, e a moça lá, a atendente lá, mostra os recursos de realidade virtual, realidade aumentada que a escola tem, ela encanta, principalmente se for criança. E, é aqui que eu quero estudar, é aqui que eu quero estudar. Então, isso é decisivo para a escola ganhar matrículas. Uma escola que ficar só com aquele livrinho de papel e o professor na frente falando, open your books to page 25, let's go, it's your turn, come on, let's speak. Talvez ela não vai ter tantos alunos quanto uma escola que vem com todo esse apelo tecnológico, com atividades online, ou disponibilidade disponibilização de vídeos e de atividades complementares na internet para o aluno estudar. Então é uma coisa a ser se pensada, até em termos de marketing mesmo. Entre as características das novas mídias estão grande armazenamento de dados, informação numérica acessível para o computador, transforma sons, imagens, textos em conjuntos digitais com velocidade e informação descentralizada. Eu não preciso de ir em um certo lugar para pegar a informação. De casa, de onde que eu estiver, eu posso pegar essa informação. Eu não dependo de ninguém para obter essa informação. É isso que é chamado de informação descentralizada. Falando de marketing, de negócios aqui, eu coloquei essas expressões aqui, C2C, que na verdade esse 2 é o to em inglês, né, o número 2, que tem o mesmo som do to, né, que é para. Então, na verdade, o C2C é a mesma coisa que C2C, que significa customer to customer. Customer é o cliente. Então, é uma ação de venda ou de negócio ou de transação entre clientes. Isso aí é muito comum na internet. Eu produzo alguma coisa lá em casa, anuncio na OLX, por exemplo, e o comprador vem na minha porta ou eu levo o produto até o próprio
interessado para comprar. Eu não preciso passar por um balcão de vendas, eu não preciso passar por um estabelecimento qualquer. É uma relação cliente-cliente. Por exemplo, eu tenho meu carro usado para vender, eu não preciso levar numa garagem de carro, colocar, deixar ele lá para o dono da garagem ganhar. Eu anuncio na internet, o interessado vem comprar diretamente comigo. Também tem o B2B, que é o B2B, é o B2B, que eu já expliquei, business to business. É de empresa para empresa. Por exemplo, uma empresa produz telhas e o outro tem um depósito de material de construção. Os dois são negócios, um trata com o outro, vende as telhas para mim, vou buscar, você leva, eu trago, você me faz quanto de desconto se eu comprar uma carreta cheia, é business to business, tudo isso é possível também através dos meios eletrônicos. E o último aqui é B2C, que seria o business to customer, que é, né, o padrão mais tradicional que existe, de empresa, que é o business, é negócio, de empresa para cliente, que é possível também. Então, essas são as novas mídias, os novos formatos. Hoje, por exemplo, você vai pedir um táxi, você usa um aplicativo de celular, né? Você vai pedir comida, você vai lá, usa um aplicativo de celular. Você vai ver se o seu processo andou na justiça, se houve movimentação, você tem os advogados e mesmo os clientes têm um dispositivo que eles podem acessar para ver o que está acontecendo. Eu, na prefeitura, eu dei entrada num documento na prefeitura esses dias, eles me deram um site. Acompanha pelo site o andamento do processo, né? São novos tempos, novas mídias. Quem não está atento para acompanhar isso vai ficando cada vez mais para trás e vai tendo as oportunidades na vida diminuídas. Tecnologia na educação, inclusão digital e capacitação. Vamos lá. Em se tratando do uso de tecnologia digital na educação, não adianta discutir e inserir ferramentas antes de capacitar docentes e discentes para o seu uso. Vai ter realidade virtual aqui na nossa escola de inglês. Implantei, não quero nem saber. Isso dá cliente, traz cliente para dentro da escola, traz aluno para dentro da escola. Os professores sabem usar? Os professores estão aptos a proporcionarem essa experiência de realidade virtual para os alunos, né, para ensinar os alunos a usarem, e eles estão treinados para isso? Houve capacitação, houve treinamento para isso? Então, uma coisa está amarrada na outra. Não adianta só querer implantar e comprar e investir em tecnologia sem investir no seu quadro de pessoal, treinar as pessoas para poderem fazer um uso mais eficiente disso. Continuando, porém, esse uso, como vimos, precisa ser orientado para além do aspecto funcional e técnico. É preciso uma compreensão mais abrangente para participar efetivamente desse debate. Essa deve ser a tônica dos processos e ações de letramento digital. É o assunto principal que a gente está tratando aqui hoje. É preciso incentivar e desenvolver o senso crítico, bem como a habilidade de scanning e skimming, a capacidade de customização, dentre outros. Scanning e customização a gente já falou, senso crítico a gente já falou. Esse scanning e skimming que não foram falados ainda. Gente, você digitar lá no Google uma palavra qualquer lá e faz uma pesquisa, aparece 1 milhão de sites. Então você precisa ter essa habilidade de ter uma leitura superficial para você escolher qual daquelas fontes você vai ler primeiro, ou se aquilo não tem nada a ver, ou se aquilo é pertinente com o que você realmente está procurando. Então, esse scanning e skimming são expressões do inglês que significam ler rapidamente e ler superficialmente, respectivamente. To scan é explorar e to skim é desnatar. Tipo assim, o scanning você lê por cima para ver qual que está trazendo mais informações, que está com a cara de que vai te dar as informações que você precisa, para escolher entre aquele monte de sites possíveis que você vai poder pesquisar. E o skimming é você fazer uma leitura para achar a nata, tirar o ponto principal que você precisa ali daquele mar de informações que tem ali. Eu já fiz isso com livros também. Eu já cheguei, né? Eu sou músico, chegava numa livraria, né, que tinha lá em São Paulo, se tem ainda, não sei, especializada no assunto. Aí eu chegava, o bom de pegar o livro físico, eu ia no índice, olhava os assuntos, via lá em tal página, corria na página e olhava, fazia uma leitura rápida dessa, tudo que tem aqui eu já sei, colocava lá, eu não gastava dinheiro comprando aquele livro, pegava o outro, olhava o índice, tal assunto,
ia lá na página, olhava, olha, isso aqui tem informações, às vezes eu até lia e aprendia ali na questão de segundos, colocava lá de novo. Aí procurava, na hora que eu achava, não, aqui está bem completo, esse aqui tem bastante coisa que eu não sei aqui, esse aqui eu vou levar. Eu iria lá no balcão e pagava, né? Então, usava essas técnicas aí de scanning e skimming para dar uma filtrada, para aproximar dentro de uma livraria cheia de livros, eu consegui achar as coisas que realmente me interessavam e pagar por elas. Agora, o último assunto, de consumidor a criador de conteúdo, isso aí é importantíssimo. Nos dias de hoje, tem gente, igual eu falei na outra aula, tem gente ganhando dinheiro com isso, produzindo conteúdos interessantes para colocar na internet, no YouTube, para receber dinheiro do YouTube. Nós, professores, olha que eu fazendo. Estou fazendo aqui agora, estou gravando uma videoaula para vocês assistirem nas suas casas, né? Eu sou profissional, estou recebendo por isso. Então, eu estou produzindo conteúdo para colocar. Esse conteúdo vai estar disponível na plataforma aí, vai estar na internet. Então, vocês vão poder assistir das suas casas. Para a educação, isso aqui é imprescindível, ser capaz de criar conteúdos, não ser somente um consumidor de informação na internet. Então, vamos ler lá. De acordo com o estudo da NMC, COSN, Horizon Report, edição de 2017, para a educação básica, melhorar o letramento digital é uma questão urgente, pois, além do uso da tecnologia para aprender e para consumir conteúdo, os estudantes precisam saber também como aproveitá-la para colaborar e criar conteúdos, né, novos conteúdos. Desenhando sites, desenvolvendo aplicativos, editando vídeos, por exemplo. Essas habilidades são consideradas essenciais na contemporaneidade. Então, nós temos essa ilustração aqui, no meio é o letramento digital com os seus ramos. Aprender, vou usar o sistema, o universo digital para aprender, vou usar o universo digital para consumir o que está sendo feito lá, que está sendo colocado lá por outras pessoas. Vou colaborar, por exemplo, os wikis, né, são matérias sobre determinado assunto, que você vai ler as contribuições que tem, as participações das outras pessoas, e você, achando que está faltando algo, você pode interferir naquilo, colocar seu parecer também. Né, nos fóruns de discussão também, que é bem comum isso acontecer, uma pessoa coloca um tópico, um assunto, e as pessoas vão debatendo daquilo. Dentro daquela discussão nascem novas propostas de discussão, as pessoas vão continuando a debater aquilo e a coisa vai crescendo. E também a parte de criar, né? O mundo é dinâmico, coisas novas vão aparecer sempre e você... tendo capacidade de criar e de usar essas ferramentas tecnológicas para criar, você vai conseguir até sobreviver com isso, ganhar, fazer disso um meio de vida. É importantíssimo. Então, terminamos a nossa segunda aula. Novamente aqui estão as referências que foram apresentadas, das citações que foram apresentadas aqui nessa segunda aula. E espero vocês para a terceira aula.